Chegamos à nossa aula 23 já e hoje vamos falar do eixo 4, Políticas de Segurança Pública. Parece até que eu combinei essa roupa aqui, né, com essa cor e etc, pelos temas que a gente vai falar agora e na próxima aula também de direito humanitário. Não foi, tá, gente? Meu critério é básico para roupas, tecido é macio ou não é, é de uma cor sóbria, mas coincidiu, né? E hoje a gente vai tratar do ponto 3 do seu edital, do eixo 4, prisões e população prisional. Ponto 3.1, regras de Nelson Mandela e regras de Bangkok. O que são essas regras? São regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de prisioneiros. Primeira, conhecidas como regras de Nelson Mandela, e as regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e outras medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, conhecidas como regras de Bangkok, que estabelecem padrões mínimos para a gestão prisional e o tratamento de pessoas privadas de liberdade. Essas duas regras servem como um guia para todos os Estados-membros da ONU na elaboração e implementação das políticas penitenciárias internas de cada Estado e vai buscar, então, garantir a dignidade e os direitos humanos dos detentos. Primeiro ponto, vamos ver regras de Nelson Mandela. Regras mínimas, como falamos, das Nações Unidas para o tratamento de prisioneiros. Essas são a versão revisada e atualizada em 2015 das regras mínimas para o tratamento de prisioneiros, originalmente adotadas lá em 1957. A revisão foi feita para refletir os avanços nas normas de direitos humanos e da ciência penitenciária. E o nome Nelson Mandela é, então, uma homenagem ao ex-presidente sul-africano, porque ele passou 27 anos na prisão e se tornou um símbolo da luta por justiça e direitos humanos. Quais são os principais princípios e disposições das regras de Mandela? Primeiro, tratamento digno e humano. Depois, não discriminação. Separação das categorias de preso. Condições materiais. Saúde, disciplina e sanções. Uso da força e algemas. Contato com o mundo exterior. Estou falando tudo isso e vamos voltar um a um, tá? Ainda tem mais. Trabalho e educação, inspeções e investigação de mortes em custódia. Voltamos lá para o primeiro ponto, o tratamento digno e humano. As regras, então, enfatizam que todas as pessoas privadas de liberdade devem ser tratadas com respeito inerente à sua dignidade e o valor como seres humanos. A privação de liberdade por si só já é uma punição. Essa é a punição, né? E não deve haver, portanto, sofrimento ou humilhações adicionais. O segundo ponto, não discriminação. Proíbe qualquer forma de discriminação baseada em raça, cor, sexo, idioma, religião ou opinião pública ou qualquer outra discriminação, de origem nacional ou social, de propriedade, de nascimento ou qualquer uma, para a população carcerária. E a separação de categorias de preso? É a exigência de separação de presos provisórios de presos condenados, de adultos de presos mais jovens, de homens e mulheres, né? Para a preservação sempre da dignidade do preso. E as condições materiais? Essas regras vão estabelecer, então, padrões mínimos para o alojamento dessas pessoas. O espaço, a iluminação,
a ventilação, a higiene pessoal, o vestuário, a alimentação do preso, que deve ser adequada em qualidade e quantidade, água potável e o acesso ao ar livre e exercícios físicos também. Gente, tudo isso é porque a pessoa está custodiada pelo Estado, né? Ela não está em um regime medieval de torturas ou de masmorras ou por aí vai. Então a gente tem que limpar o nosso entendimento a respeito do que é correto e o que o Estado pode fazer. Não é o que o populacho acha de certa situação, de presos têm que ser tratados dessa ou daquela outra maneira, não nos interessa aqui. O que interessa é a legislação vigente, tá? E a respeito da saúde? É garantir o acesso a serviços de saúde equivalentes aos disponíveis na comunidade, com atenção médica, odontológica e psiquiátrica também. E disciplina e sanções. As regras sobre disciplina e sanções devem ser claras, justas e proporcionais ao que? Ao crime cometido, proibindo castigos cruéis, desumanos ou degradantes. Uso da força e algemas. É a restrição ao uso da força por meios de contenção, algemas, camisa de força, etc. Há situações que sejam estritamente necessárias e proporcionais, com o objetivo da segurança, sim, mas não de punição extra ao apenado. E aí, contato com o mundo exterior. Prevêem o direito de visitas de familiares e amigos, de correspondência, de troca dessa correspondência e o acesso a informações sobre o mundo exterior, visando o quê? A reintegração social. Temos ainda a questão de trabalho e educação. É um incentivo à oferta de trabalho produtivo, não punitivo, produtivo, e programas de educação e formação profissional para preparar os presos para o retorno à sociedade. Temos ainda inspeções. Recomenda-se, por meio dessas regras de Mandela, inspeções regulares e independentes dos estabelecimentos prisionais, para garantir justo o cumprimento dessas regras. E, por último, investigação de mortes em custódia, que vai exigir a investigação rápida, imparcial e transparente sobre todas as mortes de pessoas que estão sob a custódia do Estado, bem como casos de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Esse é o básico das regras de Mandela. Passamos agora para as regras de Bangkok. Memorizem, são regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Esse documento ele foi adotado em 2010. As regras de Bangkok são um complemento às regras de Nelson Mandela, reconhecendo as necessidades específicas e a vulnerabilidade das mulheres privadas de liberdade. Ou seja, esse documento não exclui as regras de Mandela. Portanto, para mulheres se aplicam as regras de Mandela e as regras de Bangkok. Elas abordam, então, as lacunas das regras gerais que não consideravam as particularidades de gênero, e é o que temos agora. Quais os principais princípios e disposições específicas que nós temos aqui para mulheres? Primeiro ponto, gênero e sensibilidade. Depois, saúde integral. Ainda, mães e filhos, medidas não privativas de liberdade, programas de reintegração, pessoal feminino e investigação de abusos. Como sempre, passo todos os itens e agora vamos analisar um a um. Gênero e sensibilidade. Reconhecem que as mulheres elas enfrentam desafios que são únicos pela condição de mulher no sistema de justiça criminal e prisional, muitas vezes relacionados a experiências de violência prévia,
de responsabilidades familiares e necessidades de saúde específicas. E aí, por isso, passamos para o próximo ponto, saúde integral, que vai enfatizar a necessidade de cuidados de saúde abrangentes e sensíveis ao gênero, incluindo a saúde reprodutiva, a ginecológica, o pré-natal e pós-parto e apoio para mulheres com histórico de abuso. Ainda mães e filhos, que vai tratar, primeiro ponto, da gravidez e amamentação e de crianças na prisão. Quanto à gravidez e amamentação, prevê cuidados especiais para gestantes e lactantes, incluindo a alimentação diferenciada, adequada a condições que permitam a amamentação e em relação às crianças na prisão. Desencorajam a permanência de crianças com suas mães na prisão, porque a criança não foi apenada, mas, quando necessário, estabelecem que as condições devem ser as melhores possíveis para o desenvolvimento da criança. E as medidas não privativas de liberdade? Elas vão incentivar o uso de alternativas à prisão para mulheres infratoras, especialmente para aquelas com responsabilidades familiares, considerando o impacto da prisão na família e na comunidade. É por isso que temos a possibilidade de mulheres com filhos pequenos cumprirem penas que não sejam privativas de liberdade. Programas de reintegração. Recomendam programas de reintegração social que levem em conta as necessidades específicas das mulheres, como apoio para encontrar uma moradia, um emprego e lidar com os traumas após o cumprimento de pena. Ainda que seja pessoal feminino nos presídios femininos. Presença de pessoal feminino que seja suficiente para supervisionar as mulheres presas, e especialmente em questões de higiene e saúde. E investigação de abusos. Esse documento faz um alerta para a maior vulnerabilidade das mulheres a abusos sexuais e outras formas de violência na prisão, e exige então mecanismos de denúncia e investigação eficazes. E qual a relevância desses dois documentos para o sistema prisional brasileiro? Para o Brasil, que enfrenta uma grave crise prisional. A gente tem superlotação, condições desumanas, domínio de facções e alta população carcerária feminina. As regras, tanto de Nelson Mandela como as regras de Bangkok, são de extrema relevância. Primeiro aspecto, porque elas são um parâmetro para avaliação. Elas servem como um parâmetro internacional para avaliar as condições das prisões brasileiras e a conformidade com os direitos humanos. E ainda elas servem de fundamento para políticas públicas, porque é uma espécie de um guia, para a formulação de políticas penitenciárias que busquem humanizar o sistema e reduzir a superlotação e garantir o tratamento adequado. São ainda uma base para ações judiciais, porque frequentemente citadas em ações judiciais e recomendações de órgãos de controle. O Ministério Público controla, a Defensoria controla, para exigir melhorias no sistema prisional. E ainda é o direcionamento para a população feminina. As regras de Bangkok são cruciais para orientar a gestão da crescente população carcerária feminina no Brasil, infelizmente, mas que tem necessidades muito distintas das masculinas. E quais os desafios? É implementar, A implementação dessas regras no Brasil, que enfrenta imensos desafios, com falta de recursos, a superlotação crônica, a cultura ainda punitivista, a corrupção e a fragilidade de gestão. No entanto, elas continuam sendo o ideal a ser perseguido para um sistema prisional mais justo e humano, porque um dia essas pessoas vão sair das prisões, e que elas não saiam piores do que entraram. Em suma, as regras de Nelson Mandela e as regras de Bangkok
são marcos normativos internacionais que estabelecem os padrões mínimos. Isso é importante. Marcos internacionais, padrões mínimos. Você tem que lembrar disso para o tratamento de todas as pessoas privadas de liberdade, com olhar específico para mulheres em caso das regras de Bangkok. Então, são ferramentas essenciais para a defesa dos direitos humanos no ambiente prisional e é um guia também para os estados que buscam construir sistemas penitenciários mais dignos, mais eficazes também, né? Sob o aspecto da reintegração social. E daqui advém outros pontos do seu edital, da questão da saúde prisional, que são os próximos, né? Saúde prisional, trabalho, as penas alternativas, porque o preso custa para o Estado. E é também uma responsabilidade na medida em que ele está custodiado pelo Estado. E esse é um exemplo, questão das prisões de wicked problems. Lembra que nós vimos em aulas anteriores uma questão multifatorial, na qual a pobreza não é uma causa direta da criminalidade, mas é sim uma causa correlacionada. Vocês, como analistas de justiça e defesa, precisam entender essa diferença de causa e correlação de um problema, né? E é sempre uma questão de afastamento da sociedade, né, de pessoas de alta periculosidade, na medida em que a sua permanência solto, por exemplo, seria extremamente danoso à coletividade. E, por outro lado, é um dilema. Por outro lado, a possibilidade de aplicação de penas mais brandas ou penas alternativas em delitos de menor poder ofensivo, quando isso é possível. E aí, dados para nós. Hoje, temos cerca de 900 mil pessoas presas no Brasil. Entre presos em celas, cerca de 700 mil. E mais de 200 mil em prisão domiciliar, com e sem monitoramento, né? Que é um número absurdo se compararmos com os outros países que mantêm um número de presos superior ao Brasil também. Os três maiores, Estados Unidos, China e Brasil, sempre no topo. Ambos, China e Estados Unidos, têm população muito superior à nossa. Em primeiro lugar está a China, depois os Estados Unidos. Isso não é uma informação segura, tá? Pode ser o contrário também. Só que a China tem cerca de 2 milhões de pessoas presas, informações não oficiais. Oficialmente, 1.690.000, isso é o dado que eu peguei. E os Estados Unidos com mais de 2 milhões de presos. Só que a China tem 1 bilhão e 450 milhões de habitantes. E os Estados Unidos têm 334 milhões de habitantes. Já o Brasil, a gente tem cerca de, como dito, 900 mil pessoas presas e cerca de 215 milhões de habitantes. Então, na China, eu fiz os cálculos, são 1,13% da população. Tá? No Brasil, são 1,41% da população presa. E nos Estados Unidos, 1,61% da população total que está em cárcere. O que isso significa? No Brasil, a cada 1.000 habitantes, 4 estão presos. Nos Estados Unidos, a cada 1.000 habitantes, 6 pessoas estão presas. E na China, a cada 1.000 habitantes, 1 está presa. Então, esses dados são importantes porque podem aparecer questões comparativas na prova de vocês. E você já tem uma base numérica, já sabe das regras internacionais, entende a importância da discussão sobre a superpopulação carcerária, não só no Brasil, mas em outros países também. Eu deixo a fonte dessa tabela, que foi a última que eu encontrei, dessa World Prison Brief, da Universidade de Londres, que foi colocada num trabalho, e deixo a fonte de informação aqui para vocês. Se quiserem, façam um print agora. Vamos esperar um pouquinho. Quem quiser fazer um print dessa tabela que vai aparecer na tela agora, só para vocês terem uma ideia da população prisional carcerária no Brasil e em outros países. Então, não sabemos quem tem maior, eu não tenho certeza desse número, se maior são os Estados Unidos ou são a China, porque na China nós não temos o número exato de pessoas.
Agora, neste momento, eu não achei o último, mas dizem ser também mais de 2 milhões de pessoas presas. Não sabemos, tá? Com isso, fechamos mais uma aula da sua preparação para esse concurso, mas também para todos que queiram atuar na esfera pública. São informações importantes para todo mundo, para a formação da população brasileira. Fiquem bem, até a próxima aula.